Boa noite, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por estar mais uma vez, numa quarta-feira, no culto de oração, buscando honrar e glorificar ao nome do nosso Deus. E hoje nós temos um salmo, todos eles são maravilhosos, mas tem uns que são tão ricos de ensinamentos, são tão tocantes na nossa espiritualidade. Esse aqui é um salmo de adoração, e eu dei como título Adoração Consciente a Deus pelas razões certas e pelos meios certos. E quem é que diz o que é uma adoração certa? Como é que se adora a Deus corretamente? E eu fiz um gráfico para essa pregação, onde eu faço um mapa mental. No centro tem adoração consciente. E então eu vou tratar das razões corretas. Por que é que eu devo adorar a Deus conscientemente? Por sua bondade. Isso está nos versículos de 1 a 5. Eu devo adorar a Deus pelo seu poder. Está nos versos 6 a 11. Eu devo adorar a Deus pela sua providência. Nos versos 12 a 19. E devo adorar a Deus por sua fidedignidade. No final das contas, é o único em quem realmente nós podemos colocar a nossa confiança cega, sem ter medo. Podemos confiar em Deus absolutamente, porque Ele é fidedigno. A sua palavra Ele cumpre à risca. Está nos versos, aliás, ao longo do salmo está, mas aí você vê essa fidedignidade de Deus, essa confiança do salmista na fidedignidade de Deus, nos versos 20 a 22. Eu dei 2 estudos para vocês. Eu vou trabalhar nessa primeira mensagem em um daqueles quadrantes do gráfico, adoração a Deus por sua bondade. E vou também tratar, essa é uma razão, mas aqui também tem instruções de como adorar. Fala até dos instrumentos como adorar. E eu vou dar uma parada na exposição do Salmo, nessa primeira parte, para colocar alguma coisa aqui sobre o mal da música rock and roll na Igreja de Cristo. A música contemporânea, que é uma música profana, que é uma música própria dos pagãos, daqueles que não zelam por santidade, por pureza, por decência. E nós vamos ver o mal da música rock and roll na igreja. Então, na primeira apostila que eu dei para vocês, eu começo a abordar isso discursivamente. Na segunda apostila, eu coloquei em cada página 2 slides. Então, vamos para a nossa primeira apostila. A tese, ou o propósito da nossa mensagem, é mostrar razões bíblicas suficientes para adorar a Deus com louvor alegre e exuberante. Mas não só isso. Louvor alegre e exuberante, porém não extravagante, não profano, não mundano, não próprio do mundo. Existem as coisas próprias da casa de Deus e das que são próprias de fora da casa de Deus. Daí a diferença entre profano e sagrado. As coisas da casa de Deus são todas sagradas, santas, por definição diferente das próprio afano, ou
aquelas que não são dignas de entrarem no santuário. Há coisas impróprias para a casa de Deus. Trazer para cá é profanar a casa de Deus. Diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Inclusive, esse é o nosso verso-chave. Regozijai-vos. Sabe o que é? Regozijai-vos vem da palavra gozo, só que é um gozo multiplicado, muitas vezes. É um gozo transbordante. É uma alegria transbordante. Regozijai-vos no Senhor. Quem? Vós, justos. Essa alegria no Senhor é só para os justos. Os injustos não têm essa alegria no Senhor. Por isso que eles têm de trazer as coisas do mundo dentro da igreja. Eles não gostam da música sacra, daquela música que é executada com decência, com ordem, com beleza, tocante, mas não delirante, não frenética. Então, o nosso verso-chave é esse aí. Regozijai-vos no Senhor, vós o justo, pois aos retos convém o louvor. O louvor não é para os que se desviam para as coisas da carne, do mundo, que trazem o mundo para dentro da igreja. O versículo 2 diz: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Aqui está mostrando como se deve louvar na casa de Deus. Com arte, com júbilo, com alegria. O louvor tem de ser tocante. Não é porque é sacro, tem de ser melancólico. Há os cânticos próprios de contrição que realmente eles não são de alegria, mas são de tristeza, para você pensar aonde errou e se emendar. Então, entoai-lhe novo cântico, ou seja, a possibilidade de fazer hinos de louvor para a glória de Deus é incomensurável, não? Tangei-lhe com arte, com excelência, não é para o Senhor eu posso cantar de qualquer jeito. Na igreja anterior que eu fui pastor 18 anos, lá, durante o meu ministério, a gente lá conseguiu edificar, construir uma orquestra coral. Isso não mérito meu, mas mérito da dedicação da irmã Ana Pontes, que já está com o Senhor, do seu marido, e também a gente deu todo apoio. Então ela preparou uma orquestra com música sacra, com vários instrumentos, um coral lindíssimo, e a nossa igreja lá, nós não usávamos tambores, tínhamos uma mocidade exuberante, cantante. Então, música sacra, ela não é contrária ao cântico com júbilo, ao tanger, executar com arte, com beleza e com júbilo. Porém, olha o que é dito no versículo 4, que a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Então todo esse louvor tem que ser baseado na palavra, na retidão da palavra. Como é que a pessoa é reta no louvor a Deus? Seguindo a retidão da palavra. E aí onde nós vamos tocar que a música contemporânea, ela não é reta, ela é perversa, ela é injusta, ela é má. Então, nós vamos ver essa primeira parte, só ligeiramente, e eu vou mostrar por que é que nós não queremos uma banda de rock na nossa igreja. Durante 40 anos de ministério, nós nunca tivemos uma banda de rock nas igrejas que eu pastoreei. Nós afastamos os tambores da igreja. No entanto, isso não fez o louvor ficar monótono. Nós tivemos o melhor louvor
talvez se pudesse oferecer a Deus com arte, com beleza, com júbilo, e que foi extremamente edificante. Aí, olha que no verso, isso aqui tudo é a bondade de Deus. Ele ama a justiça e o direito. Fazer a coisa do jeito que ele disse. E direito, corretamente. Aí diz, a terra está cheia da bondade do Senhor. Eu vou parar aqui e nós vamos orar. Que vai ser a parte que nós vamos trabalhar hoje. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tua bondade. O Senhor é tão bondoso que nós deveríamos sempre te oferecer o melhor louvor, o melhor cântico, a melhor execução de instrumentos, que o nosso próprio corpo fosse um instrumento sempre afinado pelo Teu Espírito Santo, que a nossa mente fosse uma mente que Te louvasse, o nosso espírito animado, Senhor Deus, independentemente do que pudesse estar acontecendo conosco. Nos livra, Senhor Deus, dos enganos do mundo. Livra a nossa igreja da música do mundo. Ensina-nos a Te louvar e cantar com arte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ainda na primeira apostila, ainda como a tese número 1, ligado com aquele primeiro quadrante do gráfico, a bondade de Deus é resultado natural de Deus ser o sumo bem, ou a única fonte do bem que existe. A única fonte do bem que existe. Então, adorar a Deus pela sua bondade é reconhecer e agradecer os seus feitos bondosos. Isso, agradecer a Deus, reconhecer e agradecer a Deus por sua bondade é questão de justiça. É lógica sã diante da realidade que existe, é puro bom senso. Nós vamos ver, eu coloco aqui, que é insanidade você não perceber e não glorificar a Deus por sua bondade. Então, primeiro ponto, louvar a Deus por sua bondade. Razões para louvar a Deus por sua bondade. Primeira, porque é questão de justiça e caráter reto. Regozijai no Senhor, vós justos. Nesse primeiro versículo, vós justos. Justos são aqueles que creem em Deus, que creem na sua palavra. Eles são chamados de justos e retos. Eles seguem na linha, no caminho do discipulado, da doutrina, da prática recomendada por Deus. Pois aos retos convém o louvor. O louvor adequado aos santos, aos justos, aos retos. Por isso, refletir na bondade de Deus é a alegria dos justos, e o louvor a Deus é a coisa mais apropriada e esperada das pessoas de bom caráter. É imoral e insano não reconhecer a bondade de Deus. Por isso o ateísmo é acusado das piores degenerações e genocídios da humanidade. Como já foi dito, se Deus não existe, tudo é permitido. Segunda coisa aqui, que a música é apropriada para melhorar o fervor com o qual adoramos. Ou seja, nós podíamos adorar a Deus simplesmente falando. Nós cantamos hinos aqui bonitos, né? O primeiro hino do nosso hinário cristão, chamado de Cantor Cristão, ele começa dizendo: ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Eu posso louvar usando apenas palavras, mas musicando isso aqui se torna mais tocante. Deixa eu ver. Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilos vinde aclamai, com o coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde louvai juntos. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. E continua. Então, a música é apropriada, não há nenhum problema de colocar música para louvar a Deus. No verso 2 ele diz: louvai ao Senhor com harpa. É um instrumento melódico de corda. Cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Alguém diria que é o equivalente ao piano hoje. Curiosamente, aqui ele não botou instrumentos percussivos. Louvai ao Senhor com harpa. Cantai a Ele acompanhado de saltério de 10 cordas. Portanto, os instrumentos indicados aqui para o louvor são instrumentos de cordas e melódicos. Há instrumentos e modos de tocar que são psicodélicos, ou seja, desligam os cérebros humanos e faz as emoções e instintos carnais dominarem. Aí a pessoa não pode mais ser reta porque ela vai desviar. E nós vamos ver que os tambores são por excelência desviantes da racionalidade, da própria moralidade, porque deixa a pessoa ser dirigida apenas pelos impulsos carnais. Os instrumentos percussivos ou o som de tambores, a famosa bateria, são tidos particularmente como psicodélicos, produtores de transes e de até possessão demoníaca. Nas religiões afros ou africanas, que invocam espíritos, os orixás, pretos velhos, religiões afros e indígenas, eles têm os tambores como essencial para que o espírito se aposse dos cavalos, ou dos médios, ou das pessoas que recebem aqueles espíritos que a Bíblia diz que são demônios. Agora, no verso 3, cantai um cântico novo, tocai bem com júbilo. Então aqui está falando de como executar o instrumento. Lá disse os instrumentos, eram instrumentos melódicos, de corda, a harpa, o saltério. Eu sei que alguém vai pular lá para os textos onde manda, ou pelo menos fala de louvar a Deus com outros instrumentos. E tem como tratar disso. Mas vamos focar aqui para não desviar, senão não dá tempo de terminar a mensagem. Então, cantai um cântico novo. Tocai bem e com júbilo. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo animado, motivado. Não há lugar para viver deprimido, murmurando, chorando, com um rosário de amargura na mão, não. Louvar a Deus, mesmo em total frustração de sonhos e planos, como Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, e louvou a Deus. Então, aqui nesse terceiro subponto do ponto 1, a música sacra é racional, como nós vimos no verso 2, e ao mesmo tempo tocante, por isso prima, zela pela excelência na execução, oferecendo-a a Deus. Então cantai um cântico novo, tocai bem com júbilo. Aqui, a música bíblica ou sacra, de sagrado ou para Deus, envolve aqui a ênfase certa, envolve todas as faculdades da personalidade humana: espírito, mente e corpo. Ou seja, espírito, alma e corpo.
A ênfase da música sacra é no espiritual, ou seja, a mensagem na letra. Depois vem o emocional, com uma harmonia rica, porém não dissonante, gritante, berrante. E mantém o corpo disciplinado através de um ritmo lógico e ordeio, e não psicodélico, criador de desordem. O foco em tudo no louvor é agradar a Deus. O culto é oferecido a Deus e não aos homens, porque, por definição, culto é encontro com Deus. E aí está a diferença entre culto para Deus e show para os homens. Depois do advento da música rock, as igrejas passaram a fazer shows. E é impossível existir no mesmo lugar um culto para Deus e um show para os homens. O show gospel é uma aberração bíblica, teológica. A música e a espiritualidade psicodélica da era pós-moderna. Nós vivemos o que é chamado de era pós-moderna, a era das emoções, das sensações, da sensibilidade, a era da morte da razão. Ninguém quer saber se isso tem sentido ou não, se tem lógica ou não, se isso funciona ou não. Importante que dá para curtir, dá para ter experiências fantásticas. Então, diferente da música sacra, que é racional, a música psicodélica ela é irracional, não passa pela razão, não me interessa a razão. O foco da música sacra é agradar a Deus, o foco da música psicodélica é agradar o próprio eu. A espiritualidade e mística pós-moderna, a espiritualidade pós-moderna, sem Deus, sem a razão, sem os valores morais, tanto essa espiritualidade quanto essa mística de cada um ter sua experiência com o sobrenatural, visam desligar a mente para que seja gerada uma espiritualidade baseada em experiências diretas com as forças divinas do cósmico, com uma espiritualidade que não está, por assim dizer, dentro do que preceitua a Bíblia Sagrada. Os ritmos e a ênfase nos tambores da nova era, ou pós-modernos, não são apenas de natureza psicodélica, que desligam a mente, mas seu objetivo é gerar experiência mística, na qual a pessoa passa a ser possuída pelas forças do universo, ou guias espirituais cósmicos, e que a Bíblia diz são demônios. Doutrinas e ensinos não importam, pois a ênfase é no emocional, é na experiência, é no experimental, é no criador de êxtase e transe. Grande parte do louvor gospel é baseada em música, ritmos e instrumentos psicodélicos, criadores de uma falsa espiritualidade, onde as emoções são exploradas ao máximo. Os tambores que eu falei aqui, a famosa bateria e seus similares percussivos, são os que melhor se prestam a esse desligamento da mente. É o que o diabo sempre quis. Tomar posse da nossa mente. Mas para ele tomar posse da nossa mente, ele tem de desligá-la, para que ele a possa manipular e possuir. Infelizmente, o mundo gospel anda à procura dessas experiências de transe, olhos fechados, mãos levantadas, danças rituais, o corpo balançando ao psicodélico som dos tambores, e isso abre as portas para os espíritos malignos, para a sensualidade e todo tipo de coisas ruins que se vê na vida dos crentes de hoje. A armadilha do diabo através da música e mística pós-moderna.
A pós-modernidade é uma cultura que perverte o papel das faculdades mentais. De acordo com Deus criou, como Deus criou o ser humano, é para o espírito governar a alma e os dois governarem o corpo. Primeiro o espírito, com sua reflexão, sua espiritualidade. Aí depois vem a parte psicológica, mental, emocional, e depois vem o corpo. Porém, o diabo sempre inverte a ordem de Deus. A ênfase está no corpo. O corpo passa a ser o veículo maior de todas as sensações. Na verdade, ele é o veículo das nossas sensações. O corpo passa a reinar absoluto na vida das pessoas. Daí o fisiculturismo. Tem gente que vive para cultuar o corpo. As dietas extravagantes, as plásticas, que muitas vezes acabam por deformar, roupas coladas, rasgadas, curtas, sensuais, danças e sexomania, onde parece que a sociedade só pensa naquilo, mas que tudo gira em torno de sexo. Agora, a mente, que vem em segundo lugar, é um obstáculo às experiências místicas e de transe. Deve ser desligada. A razão e as doutrinas não são importantes. A experiência e o êxtase, sim. E o espírito? O espírito deve se deixar conduzir por essas experiências viscerais ou não racionais de transe, êxtase, como viagens fora do corpo, regressão ao útero materno e a vidas passadas, curas interiores. Você vê crentes aí sendo arrebatados para o céu, para o inferno, e depois contando essas histórias em vídeos na internet. Terceiro subponto: a adoração a Deus deve ser baseada na retidão da palavra de Deus e nunca segundo os padrões do mundo e da espiritualidade pós-moderna. A música bíblica e cristã, ou seja, a música sacra, que é de Deus e para Deus, a ênfase está na mente, ela é o foco. Essa música é reflexiva, causa reflexão, é racional. A letra ou mensagem é o foco. A mensagem e a doutrina são importantes. É baseada numa harmonia rica, gera contrição e reverência, é culto para Deus. É baseada numa tradição bíblica, não mundana, conserva valores cristãos. A música pós-moderna, que em grande medida é a música gospel, que é do homem e para o homem, a ênfase está no corpo. Por isso que a música gospel tem que fazer você se balançar. O louvor tem que estar todo mundo em pé, balançando as cadeiras. Já dizia o pastor missionário Harold Riley que louvor que faz alguém balançar as cadeiras é, por definição, sensual, erótico. Então, o foco é o corpo, é visceral, sensual, é o império dos sentidos e instintos carnais. A música pós-moderna é psicodélica, desligamento, não interessa, pode ser em qualquer língua, você está curtindo. O ritmo é louco. O ritmo é que é o foco. Não a melodia onde está a letra, mas o ritmo onde estão as sensações. É provocadora de experiências e transes. Gera carnalidade e reverência. Não é culto para Deus. É show do homem para o homem. Rejeita valores cristãos. É rebelião e transgressão. Então, nós vamos passar para a segunda apostila, que eu vou dar uma palavra aqui, sobre o mal da música rock and roll, o cavalo de Troia do diabo dentro da igreja. Passando para a segunda apostila. E aqui eu vou colocar a nível de informação, e você mesmo vai julgar se é lícito trazer esse cavalo de Troia para dentro da igreja.
O cavalo de Troia é que os gregos estavam brigando com os troianos. E essa guerra se arrastava por longos 10 anos, porque Troia tinha uma muralha altíssima, inexpugnável. A esquadra dos gregos tinha muitos navios, eram os melhores guerreiros da época, mas eles não conseguiam vencer por conta do muro. Eles não conseguiam entrar para dentro de Troia. Então, Odisseu, ou Ulisses, bolou uma estratégia de fazer um cavalo de madeira, fazer com que todo o exército de gregos saísse da frente da praia de Troia, fosse fora da vista dos troianos e deixasse um cavalo de madeira imenso. E dentro desse cavalo eles colocaram os soldados. Poucos soldados, porque a finalidade deles era depois abrir os portões para que os gregos entrassem. Aí o que acontece? Amanheceu o dia, os troianos olharam para a praia e não havia mais nenhum grego, porém um cavalo imenso, e eles comemoraram: vencemos, foram 10 anos de luta, mas nós ganhamos a batalha. Os gregos admitiram a derrota, tanto que deixaram um presente para a gente. Lembra do famoso presente grego? Deixaram um cavalo imenso de madeira, com rodas, né, de madeira. Aí eles, em grande festa, puxaram o cavalo para dentro da cidade e festejaram até tarde da noite, beberam, então foram dormir. À noite, aqueles que estavam dentro do cavalo, inclusive o próprio Odisseu, de onde vem o nome do livro Odisseia, mas o outro nome dele é Ulisses, saem do cavalo, abrem os portões e os gregos entram e pegam os troianos desprevenidos e destroem tudo e ganham a guerra contra Troia por conta do cavalo de Troia. Sabe como é que o diabo está ganhando a guerra contra a igreja do Senhor Jesus Cristo? Com a música contemporânea, música rock, forró, reggae, rap, funk. Colocaram tudo quanto foi coisa do mundo dentro da igreja. Mas sempre foi assim? Foi não. Quando o rock surgiu, igrejas conservadoras, presbiterianas, batistas e muitas outras alertaram os crentes e durante alguns anos lutaram contra a música rock. Porém foram catequizando os pastores dizendo que essa música atraía mais jovens, que a igreja estava perdendo jovens porque não tinha a música rock, não tinha aquela guitarra estridente, não tinha o tantã africano, os tambores, os atabaques, né, da macumba. Aí os pastores começaram a puxar o cavalo de Troia. Aquele inimigo que eles combateram durante 10 anos, curiosamente, foi nos primeiros 10 anos do surgimento do rock, a guerra da igreja contra a música do diabo. Era chamada o rock como música do diabo. E então eles trouxeram o cavalo de Troia. Agora, o que faltou aí? Discernimento espiritual. Foi o mesmo que aconteceu na época do profeta Jeremias. Olha aí, quem está com a segunda apostila, Jeremias 7, 11, 8 a 11. Olha que Deus disse para o povo de Israel, que trouxe Baal, a música de Baal, a adoração a Baal para dentro de Israel. Foi a ruína de Israel. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas, assim como os pastores acreditaram nas falsas palavras que o rock ajudava na evangelização. Eu lembro que
em uma das igrejas da minha mocidade, a igreja tinha perto de mais de 30 jovens. E nessa igreja, o rock evangélico, o gospel, era pesado. 3 a 4 anos depois, todos aqueles jovens estavam desviados no mundo. Todos. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada são proveitosas. Jeremias continua: furtareis vós e matareis e cometereis adultério e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal. Você nota a adoração a ídolos, a adoração profana era um dos ingredientes usados pelo diabo para a derrota espiritual daquele povo. Queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa. Deus está falando do templo que estava sendo profanado, que se chama pelo meu nome, casa que se chama pelo meu nome, e direis: sois livres, podemos fazer todas essas abominações? Pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor Deus. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Transformaram a minha casa, que se chama pelo meu nome, em caverna de salteadores. É o que a igreja tem se transformado hoje, numa casa de Baal. O mal, quando a igreja copia o mundo, quando recebe o cavalo de Troia. Romanos 1 e 2. Lá diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja bem, não é culto psicodélico. Paulo disse que nós não devemos nos deixar dominar por nada que tire o controle do nosso espírito. O culto racional é um culto controlado pelo espírito, não é um culto psicodélico. Aí no verso 2 ele diz: e não vos conformeis com esse século. O conformar aqui no grego é assumir a forma, o padrão, o modelo, a moda. Não siga a moda desse mundo, a moda dele louvar, dele cantar, do mundo louvar, mas transformar. É o contrário de se conformar. Transformar é ter a forma diferente. A maneira do crente fazer as coisas é diferente. O casamento do crente é diferente. O namoro, o noivado, o casamento do crente, a maneira como ele cria os filhos, como ele compra, como ele vende, como ele olha, como ele escuta. Porque ele não é conformado, ele é transformado pela renovação do vosso entendimento, a renovação da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, nós estamos tratando de música, né? O cavalo de Troia e a Bíblia. O mal, nós vimos, o mal quando a igreja copia o mundo, agora o mal quando a igreja endurece o coração. Eu ganhei verdadeiros inimigos quando comecei a pregar contra a música rock e a música contemporânea na igreja. Passaram a me chamar de radical, com um verdadeiro ódio. Tinha gente que só faltava me cuspir. Hebreus 3, 13 e 14. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aí você diz: o rock representa o pecado? Aguarde. Ele diz aqui, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retiverdes firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. O fator do cavalo de Troia rock na igreja é falta de temor a Deus, que resulta em ira de Deus contra os desobedientes.
Olha aqui, aquilo que o autor dos Hebreus diz, Paulo volta a repisar. Ninguém vos engane com palavras vãs, palavras enganosas, aquelas palavras que Jeremias alertou o povo. Deus alertou através de Jeremias que eles tinham sido enganados por sua adoração a Baal. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A Bíblia diz aqui: porque não sejais seus companheiros, porquanto no outro tempo eras trevas, ou seja, o padrão do mundo é trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. No nosso culto, o Misael cantou aquele hino, Filhos da Luz. Tem igreja aí que pinta as paredes de preto, tem igreja que apaga a luz durante a oração, apaga a luz. Então, falta de temor a Deus, que vai resultar na perdição dos filhos. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Em lugar disso, eles têm um coração duro. Filhos da desobediência. E perdem os filhos por causa disso. Informações sobre o que é a música rock. Rock and roll. Isso é uma palavra erótica. É o movimento de um ato sexual. A própria palavra rock and roll significa ato sexual. Porém, o rock é mais que um estilo musical. É a síntese ou o ajuntamento, ou a mistura das três vertentes de música principais e mundiais, ou surgidas no mundo. E todas elas são de fundo de natureza pagãos, satânicos, porque são baseadas, a origem delas é na feitiçaria. É música surgida nas feitiçarias, na feitiçaria druida, lá na Europa, os feiticeiros da Europa, na feitiçaria africana, do continente africano, e a feitiçaria dos índios americanos, tanto do norte quanto do Brasil. A música desses feiticeiros druidas, desses feiticeiros africanos e americanos, foi misturada em uma música síntese chamada rock and roll. Por isso que ela é chamada a música síntese da pós-modernidade. A mistura de todos os ritmos em um só barulho, ouvido a pancada dos tambores. Por isso que sempre tem de ter tambor, instrumentos tocados de modo frenético e dissonante. Teve uma roqueira que ela disse: o meu rock não é para ser cantado, é para ser berrado. Meu rock é um berro. É não sei o que, Oconos, o nome dela. Eu tenho muitos estudos sobre isso. Ainda respondendo o que é a música rock and roll. Por isso o rock é o veículo da pós-modernidade para criar no mundo uma revolução sociocultural, política, econômica, moral e espiritual, que rompe com todos os valores tradicionais e cristãos. É isso que os pastores auto-enganados não perceberam, não se instruíram, que é muito mais do que você ser um pastor moderninho e deixar o baal de tambores entrar na sua igreja. Para isso, a pós-modernidade, ela impõe uma contracultura, através das culturas do nudismo, do naturalismo, do tribalismo, das drogas, do sexo livre, do satanismo, através do relativismo da verdade, da moral, da morte da verdade, da morte de Deus e principalmente a morte de todos os valores cristãos. Agora, exemplo, se dá para botar isso dentro da igreja. Exemplo aqui das principais bandas
de rock da história do rock. O Kiss. O Kiss é uma sigla, Knights in Satan's Service. Cavaleiros a serviço de Satanás. É o grupo de heavy metal. O vocalista do Kiss, Gene Simmons, vomita sangue falso em concerto enquanto balança a cabeça de um lado para outro e desliza sua longa língua que pende abaixo de seu queixo para dentro e para fora como uma serpente. Seus fãs pintam seus rostos e imitam seus gestos. Simmons interpretando Deus do Trovão. Aqui está um trecho dessa música, Deus do Trovão. God of Thunder. Olha o que diz a música rock. Fui criado por demônios, treinado para reinar como aquele. Eu sou o senhor dos terrenos baldios, um homem moderno de aço. Eu reúno a escuridão para me agradar e ordeno que você se ajoelhe diante do Deus do trovão e do rock and roll. O feitiço sobre o qual você está lentamente roubará sua alma virgem. Aí você percebe porque tantos jovens perderam a sua virgindade, tantos jovens se viciaram em drogas, se suicidaram. O Kiss também canta sobre seu senhor das moscas, Beelzebub, o nome para Satanás, o caminho da mão esquerda, um termo usado para satanismo e o pai da mentira. Essas letras vêm da música Unruly, não santo ou profano, em seu álbum Revenge. E lá ele diz o quê? Eu sou o senhor das moscas, eu sou Beelzebub, o demônio. Eu sou o senhor das moscas. Você sabe que sou profano. Da mão esquerda do poder vem o pai da mentira. Aí como é que a gente traz um troço desse para dentro da igreja, né? A banda de heavy metal, rock, a CDC, corrente alternada e contínua, eu sou macho e fêmea, isso aqui é a transexualidade, também proclama explicitamente o seu ódio a Jesus Cristo. Sua sigla significa anticristo, morte a Cristo. Usou o reprocesso para enviar mensagens satânicas. O disco, quando você roda o disco em uma direção, sai uma mensagem. Se você rodar ao contrário, você está louvando o diabo. Mas também transmitiu abertamente suas intenções de levar seus ouvintes ao inferno. Essas letras aqui são do Hell's Bells, outra música rock, ou seja, sinos do inferno. Olha o que diz a música. Eu sou um trovão rugindo, chuva torrencial, estou vindo como um furacão, meu relâmpago está piscando no céu, você é apenas jovem, mas você vai morrer. Eu não vou fazer prisioneiros, não vou poupar vidas, ninguém está lutando. Eu tenho meus sinos, eu vou levá-lo para o inferno, eu vou pegar você, Satanás vai pegar você, sino do inferno, Aí você não percebe porque tantos jovens, e porque tem tanta gente que odeia o rock, mesmo gente descrente que perdeu parentes por causa dele. Sino do inferno, a mensagem continua. Eu lhe darei sensações negras, lembra que o foco é a sensação? Eu lhe darei sensações negras para cima e para baixo em sua espinha. Se você está no mal, você é um amigo meu. O rock vai matar seus filhos. O objetivo do rock, de acordo com esse Kennedy, o objetivo do rock é declarado em sua música Kill Children, matar crianças. Onde ouvimos, o que é que essa música rock diz? Eu mato crianças, adoro vê-las morrer, eu mato crianças para fazer suas mães chorarem. Eu as esmago debaixo do meu carro e adoro ouvi-las gritar. Eu os alimento com doces venenosos e estrago o seu Halloween. Eu mato crianças, bato a cabeça delas nas portas.
Eu mato crianças, mal posso esperar pelas suas. Então, o satanismo e o mundo de produção de música rock. Lembra que a pós-modernidade é uma revolução cultural, econômica. Tem sido alegado por vários apologetas, não quis colocar aqui nomes, que os produtores de rock and roll e que a maioria dos famosos grupos de rock tem ligação ou são membros de alguma igreja de bruxaria ou ligação de Lúcifer, religião de Lúcifer. Também tem sido alegado que antes da produção de discos ou composição de novas canções, os produtores pedem aos sumos sacerdotes e sacerdotisas de religiões satânicas para lançar um feitiço sobre essa música, para que ela se torne um sucesso e venda mais. Eu não citei as autoridades, mas vou citar exemplos. Estrelas de rock consagradas a Satanás. Existem fortes evidências demonstrando que algumas das maiores estrelas de rock and roll se consagraram livre e voluntariamente a Satanás. Aqui apresentamos apenas uma amostra de casos. Primeira, Alice Cooper, o nome de um diabo. O mega-star Alice Cooper, cujo nome verdadeiro é Vincent Damon Furny, é chamado de padrinho do choque rock. Ele foi pioneiro na marca de rock macabro e teatral, que vemos em todos os lugares hoje. Para seu show de palco, ele usou guilhotinas, sangue falso e jiboias. Ele se enforcou na forca. Ele cantou promovendo necrofilia, relação sexual com cadáveres. Aqui está o testemunho explícito de Alice Cooper, de como ele obteve seu nome artístico de sua autobiografia, Me Alice. Diz o Alice Cooper. Alguns anos atrás fui a uma sessão espírita em que Norman Buckley pediu ao espírito que se fizesse ouvir. O espírito finalmente se manifestou e falou comigo. Ele prometeu a mim e ao meu grupo musical glória e dominação mundial com música rock e riqueza em abundância. Ele continua. Tudo que ele pediu em troca, que o Espírito pediu em troca, foi que eu entregasse meu corpo àquele Espírito que tomou posse de mim. Então, uma mudança de posse em meu corpo me tornaria famosa, no caso Alice, né? Uma mudança de posse no meu corpo me tornaria famosa em todo o mundo. Para fazer isso, peguei o nome pelo qual ele havia se identificado na sessão. E assim hoje sou reconhecida mundialmente, você já sabe, Alice Cooper. E o Mick Jagger, dos Rolling Stones, ele tem uma tatuagem em cima do peito, Lúcifer. Foi raiva que induziu Jagger ao satanismo. Ele exibe sua tatuagem. Sob a influência de suas namoradas, Marianne Faithfull e Anita Pallenberg, Mick Jagger e Kate Richards foram apresentados ao satanismo. Essas duas bruxas mergulhadas na magia negra chamaram o cineasta Kent Enger, ele próprio discípulo de Aleister Crowley, um dos mais famosos satanistas da história, para induzir as duas pedras aos rituais da magia negra. O chefe da primeira igreja de Satanás, Anton LaVey, desempenhou o papel de Sua Majestade Satânica. Os Stones, de fato, intitularam seu 8º álbum como Satanás, Sua Majestade Satânica. Jagger foi dedicado a Satanás na seita maçônica, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma subsidiária dos Illuminati, a qual Aleister Crowley também pertencia. Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabbath, ou seja, missa negra, missa satânica, conhecido por atos incontroláveis e violentos, confessou em uma entrevista: eu realmente gostaria de saber por que fiz alguma das coisas que fiz ao longo dos anos. Não sei se sou um meio para alguma fonte externa.
seja o que for, francamente, espero que não seja o que eu acho que é, Satanás. Ele mordeu a cabeça de um morcego vivo, ao vivo. Jim Morrison, superstar do Doors, que morreu misteriosamente em 3 de julho. Mas vai contar a história macabra dele aqui, e nós não vamos ter mais tempo. Mas uma coisa que eu tenho uma foto aqui, você tem aí, do Jim Morrison, onde ele diz: eu conheci o espírito da música, uma aparência de demônio em um canal de Veneza, correndo. Eu vi Satanás se movendo ao meu lado, uma sombra carnal de minha mente secreta. O satanismo explícito do rock. Steve Nicks, do grupo Fleetwood Mac, é conhecido por dedicar abertamente seus shows às bruxas do mundo. Em um show do Iron Maiden em Portland, Oregon, suas primeiras palavras foram: bem-vindos ao Santuário de Satanás. Na parte de trás de seu álbum, Welcome to Hell, bem-vindos ao inferno, o grupo de rock Venom, que tem um filme aí de um ser extraterrestre que devora, que é canibal, devora pessoas, tem estas palavras impressas em negrito: estamos possuídos por tudo que é mal. A morte de ti, Deus, nós exigimos. Cuspimos na vista que você adora e nos sentamos à esquerda do Senhor Satanás. Aí o Elton John afirmou que nunca havia escrito ou cantado uma música que não tivesse sido escrita na linguagem da bruxaria. Esse grupo de heavy metal Venom, historicamente a bruxaria era praticada ao som da batida. Viu aí a importância dos tambores, da bateria? Historicamente, a bruxaria era praticada ao som da batida, que é idêntica nos cultos voodoo e do rock. Você viu a ligação aí entre a bruxaria da mais grosseira e pesada, como o voodoo, e rock. É impossível praticar bruxaria sem a batida do rock. Então, o mal da música rock na igreja mostra falta de discernimento. Então, Deus diz para nós concluirmos: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveita. Ou seja, que rock é uma música como qualquer outra. Era a mesma coisa que os israelitas diziam: queimar incenso a Baal, que mal faz? Mas o que nós vemos pelos exemplos, eu não dei todos, trazer o rock para dentro da igreja é se conformar ao mundo e ao diabo. Em Hebreus 3:13, fala para nós não nos deixarmos endurecer pelo engano do pecado. A tolerância ao mal progressivamente predispõe o coração para praticar o mal. Quando você tolera o rock ele está impregnado do mal. É o que Eclesiastes 8:11 diz: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. A falta de temor a Deus resulta em ira de Deus contra os desobedientes. Nós vemos um fracasso grande em muitas famílias evangélicas, em muitas igrejas evangélicas. Nós vemos aí a multidão de desigrejados que não querem mais para a igreja, não tem mais prazer de vir louvar a Deus, porque os pastores se deixaram enganar por palavras vãs, os pais também deixaram de andar como filho da luz. Em Deuteronômio 5:29 fala que é falta de temor a Deus. Se me temessem e me guardassem, né? 2 Coríntios 6:14, a música rock na igreja é um jugo desigual. 2 Coríntios 6:14-17 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, com os incrédulos. Porque que sociedade ou comunhão tem a justiça com a injustiça?
Que comunhão tem a luz com as trevas? Nós vimos os roqueiros dizendo, o rock é trevas. Que concórdia entre Cristo e Belial, Beelzebu, como eles dizem? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha aqui o que diz. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Concluindo, olha o que Cristo disse. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era assim. O que é que o mundo está amando a igreja? Megas cultos, mega show. Porque a igreja não é mais de Cristo, é do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Vamos encerrar com uma oração. Eu vou pedir à irmã Lidiane que venha fazer essa oração de encerramento, pedindo pela nossa igreja e pelos nossos filhos. Pedindo pela igreja de Cristo na terra. Irmã Lidiane, ela canta e canta muito bem, e toca. Eu espero que essa mensagem tenha tocado ela. Oremos. Senhor meu Deus, somos agradecidos a Ti por esse dia, agradecidos a Ti por esse culto, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ser com o louvor da nossa igreja, possa ser com tudo, ó Deus, que também escutamos e que levamos para os nossos lares, que o Senhor possa estar nos transformando, nos mudando e fazendo com que agrademos a Ti, ó Deus, em tudo das nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus, aqui eu oro. Amém. Amém. Boa noite.